Bom, vocês estão prontos para o segredo da vida? Antes de eu contar o segredo, quero que saibam que o céu não vai se abrir, nenhuma luz forte vai entrar aqui. Não é um segredo tão grande. Como uma coluna vertebral, você pode torcer, flexionar e mudar a forma. Vou mostrar duas formas e pergunto qual forma é mais estável. 1 ou 2? E você não tem como responder, porque eu deixei de fora um fato. Tá bom? Os canos amarelos são carregados negativamente. Ou melhor, esse é o 2. Em qual deles? Este aqui? Sim, porque os dois polos negativos repelem um ao outro. Agora o segredo. Você tem a proteína e tem algo chamado sinal. Um sinal ou estímulo pode ser químico, como uma droga ou hormônio ou um fator de crescimento. Ou um estímulo pode ser uma onda vibracional. Vou usar o químico porque é visível. Muito bem. Este aqui é negativo, o amarelo, certo? E este é positivo, mas com carga mais positiva do que este é negativo, certo? Este vem assim e quando chega perto da proteína, se liga a ela. Qual é a carga aqui? E qual a carga aqui? Esse é mais estável ou este aqui é mais estável? O que ele fez? Mudou de forma? Ele se move. O movimento é de onde vem a vida. Quando as proteínas mudam de forma, criam um comportamento. Agora, se o estímulo cessar, o que a proteína faz? Volta ao que era. De modo que você é feito de proteínas que lhe dão a estrutura, mas o movimento é a proteína somada ao estímulo. Se você está morto, mas ainda tem seu corpo de proteínas, o que é que está faltando? O sinal. Muito bem. Então, em engrenagens de proteína, cada proteína é como uma fechadura e o sinal é como uma chave e é um sinal diferente para cada proteína diferente. Quando o sinal se move e se liga à proteína, temos comportamento. Sem sinal, não há comportamento. Se quer que o comportamento aconteça novamente, o que tem que fazer? Um sinal. Estímulo. Outro sinal, depois a proteína atua novamente. Seu corpo vai se mover quando os sinais chegarem e irá parar quando os sinais não estiverem lá. Então, estas são as 3 proteínas e estes são estudos moleculares reais de como a proteína se move. Com o sinal 1, sinal 2, sinal 3. Este é o comportamento da proteína. Bem, na medicina, os sinais são sempre indicados como físico-químicos, porque a medicina é newtoniana. Então, todos os sinais devem ser matéria. Recentemente, os físicos estão analisando o papel do movimento proteico e este é um artigo da revista Nature. E estes 2 autores, Popfristic e Goodman, estavam estudando como as proteínas se movem, o comportamento, e eles queriam prever o movimento. Assim como Newton, quando ele previu o movimento dos planetas, eles usaram a física newtoniana e a equação newtoniana para prever o movimento. Não funcionou. E aqui temos uma análise do artigo. Este físico-químico escreveu: a questão mais premente, levantada por Popfristic e Goodman, é a seguinte: quando os livros de química começarão a servir como ajuda, ao invés de barreiras, a respeito desta valiosa perspectiva quantum-mecânica de como as alavancas moleculares se movimentam.
Porque quando usaram a física quântica para estudar o movimento, eles foram capazes de prever com exatidão o movimento. A conclusão mais importante é o subtítulo do artigo. Quais são as forças que controlam a torção e flexão de moléculas em formas complexas? Não procure as respostas em seu livro de química orgânica. A razão pela qual isso é importante é que a medicina é baseada na química orgânica e as respostas de como a vida funciona não estão no livro. Em um artigo mais recente, esse conceito de materialismo, somente matéria? Falso. Este é um artigo mais recente de apenas alguns meses que pergunta: como controlam as funções biológicas? Estudavam o movimento de proteínas e o que eles mostraram foi o seguinte: ele funcionava como uma máquina de mecânica quântica. E se eles iluminavam a proteína quando as ondas estavam em fase, a proteína ficava ativa. E quando eles projetavam uma luz e as ondas estavam fora de fase, a proteína era desativada. Diz assim: para um objeto de mecânica quântica, é possível organizar a interferência de vários caminhos para criar uma interferência construtiva que seleciona um estado e uma interferência destrutiva que bloqueia os outros. As proteínas respondem a boas e más vibrações. Esta é uma imagem do pulso de luz que eles projetaram sobre a proteína para ativá-la ou desativá-la. Então, a crença atual da medicina a respeito do controle químico está incorreta, porque as proteínas respondem às vibrações. Agora você tem informações suficientes para saber como a vida funciona. Você é feito de proteína. De onde vem o estímulo? De onde vem? Do campo, certo? Assim, o campo é o sinal. A medicina fala sobre moléculas, mas a física fala sobre controle por energia. Assim, a energia de seu corpo que controla a proteína é uma força vital. Então, a nova ciência traz de volta a velha história das forças vitais que controlam a vida. Então, quando um sinal se liga a uma proteína, o que acontece com a proteína? Ela se move, cria comportamento. Bom, agora, se você é saudável, seu comportamento é bom. Mas se você tem uma doença, o comportamento não é bom. Pergunta: o que pode causar doenças? Há apenas duas coisas. Ou a proteína está ruim, ou o sinal está ruim. Olha aqui. Pessoas com proteína ruim as obtiveram de defeitos congênitos, porque se você nasceu com genes defeituosos e os genes produzem a proteína está com defeito. Mas menos de 5% da população tem defeitos congênitos, o que significa que 95% das pessoas deveriam ter uma existência saudável e feliz. Mas se você fosse uma das pessoas saudáveis e agora estivesse doente, qual a causa do problema? Sinal. O sinal, certo? Existem apenas 3 maneiras de estragar o sinal. Primeiro, trauma. Se eu cair do palco e torcer minhas costas, há interferência no sinal. Número 2, toxinas. Se a química não for boa dentro do corpo, o sinal não pode ser transmitido corretamente. Ambos interferem na propagação do sinal. Mas o terceiro é o pensamento, a mente. Não há nada errado com o corpo. A mente está enviando o sinal errado na hora errada. Então, se você mudar seus pensamentos e sua mente, você pode mudar a biologia. E a mente é a principal causa de doenças em nosso planeta atualmente. Certo? Então, agora eu vou dizer que o cérebro
é o que controla os sinais. Então, vou mostrar como o cérebro da célula funciona, porque é o mesmo mecanismo que o cérebro humano usa para controlar nossa própria vida. Então, onde está o cérebro? O que controla a célula? O cérebro. Onde está o cérebro? Eles sabem. Eles leram seu livro. A membrana. Eu disse antes que você e a célula são a mesma coisa. Então, podemos dizer... Estou dizendo que a sua pele é o cérebro? Sim. Já. Na embriologia, o espermatozoide e o óvulo se juntam para formar um zigoto. E depois as células se dividem e formam uma esfera de célula chamada blástula. Então as células formam 3 camadas concêntricas. A camada externa é chamada ectoderme, a camada média é a mesoderme e a camada interior é a endoderme. Cada camada origina tecidos e órgãos específicos. A ectoderme dá origem a 2 coisas. A camada externa da ectoderme forma a pele e o sistema nervoso central. Assim como a célula, sua pele é o cérebro. Bom, agora vou mostrar como funciona. No interior da célula estão as vias proteicas e o exterior da célula é a pele ou a membrana. O sinal vai do ambiente através da membrana para ir às engrenagens. A membrana controla se o sinal entra ou não, tá bom? O estímulo vem do ambiente, a proteína cria o comportamento e a membrana é um interruptor. Muito bem. Aqui é como o outro slide, sinal mais proteína. Eles sabem o que acontece aqui? Comportamento. Vou mostrar. Bem, o sinal vem do ambiente e atinge o interruptor. Então, o interruptor envia o sinal para dentro da célula para a proteína executar o comportamento. Então, o interruptor controla o sinal que entra na célula. São mais ou menos 100.000 interruptores dentro da célula em um dado momento. Mas todos os interruptores são parecidos. Fazem 2 coisas. Uma, lê um sinal primário e, em seguida, 2. Enviam um sinal secundário para a proteína, de modo que há 2 partes no interruptor. Bem, na pele há proteínas receptoras, e receptor significa o que recebe, certo? Vocês têm receptores em seus corpos? Quais os maiores? Os olhos, nariz, orelhas, ouvido, boca. O ponto é o seguinte: todos os seus receptores são construídos na pele. E estes receptores leem os sinais do ambiente. É o mesmo que a célula, é um simples, tipo olho, ou ouvido, ou nariz. O receptor tem uma antena e responde aos sinais de vibração do ambiente. O que acontece quando um sinal se liga a uma proteína? O que acontece? A proteína se move. Então, há 2 estados em uma proteína, antes do sinal e depois do sinal. São 2 formas. Quando o sinal está ativo, ele conecta este a essa proteína e a esta proteína. E esta proteína, o efetor, produz um efeito e envia o sinal para a célula que controla a proteína. Então, o sinal primário é captado pelo receptor. Aí o receptor conecta a proteína processadora. Então, o processador se conecta à proteína efetora, que envia o sinal secundário para a via proteica. Bom, agora eu vou mostrar um vídeo de como funciona. Este é o receptor com uma antena, este é o processador. Vejam a forma, dá uma olhada na forma. Eles não se conectam. Surge o sinal, muda a forma, este se conecta a este. Este aqui envia o sinal para dentro da célula.
Quando o sinal desaparece, a forma volta e o interruptor é desfeito. Isso não se encaixa. Agora o sinal primário muda de forma. Este muda de forma e envia um sinal para dentro. E este sinal controla a função, uma função específica dentro da célula. Então é assim que funciona o interruptor. Muito bem. Na nova biologia, eles falam sobre isto é a membrana celular, e os sinais vêm do ambiente. Ligam-se ao receptor e os efetores enviam sinais para controlar as proteínas. E no final você obtém comportamento. Então os sinais causam comportamento. Estas vias há um novo ramo da ciência e é chamado de transdução de sinal. E existem milhares dessas diferentes vias. Muito bem. O nome da proteína em linguagem científica é complicado. É chamado complexo de proteína de membrana integral receptora efetora. Mas eu vou mostrar que existe um nome para este interruptor usado há mais de 1000 anos. E vou dizer a definição e depois mostrarei a palavra. A função do receptor é perceber o meio ambiente, como os olhos, ouvidos, nariz dão a você a consciência do que está acontecendo. A função do efetor é enviar um sinal físico para a célula. Vou chamar de sensação física. Assim, a definição do mecanismo é estar consciente do meio ambiente através de uma sensação física. Agora, no dicionário temos a palavra percepção, e a definição de percepção é consciência dos elementos do ambiente através de sensação física. Qual é o nome do mecanismo que controla a sua biologia? Percepção. E essa é a importância. Como você vê o mundo, é que controla a biologia. Conclusão número 1. A percepção controla o comportamento. E o que causa o comportamento? Sim, a parte física, a proteína. Então, o sinal, o mecanismo controla a proteína, que é o comportamento. Tá bom? Nós não falamos aqui sobre DNA. Quando você precisa de uma proteína na célula e ela não está lá, você precisa do projeto, que são os genes. Como isso funciona? Estou muito empolgado porque vou mostrar a vocês como funciona um gene. Mas antes de fazê-lo, quero que saibam que recebemos informações incorretas. Quando dizem que um gene está ligado ou está desligado, parece que os genes tomam decisões. Eis uma verdade simples. Um gene é um desenho técnico. Se você for conversar com um arquiteto e ele estiver trabalhando em um projeto, e se você olhar sobre o ombro dele e disser, a planta está ligada ou desligada? Quer dizer, não faz sentido, uma planta não pode estar ligada ou desligada, ela é um desenho. Um gene não pode estar ligado ou desligado, é um projeto, é uma planta. Então o negócio é o seguinte, você está lendo o projeto ou não está lendo o projeto? E o gene não toma essa decisão. Bom, funciona assim. No núcleo da célula estão os cromossomos, que são as unidades de hereditariedade. E os cromossomos são feitos de 50% de DNA e 50% de proteína. O que a proteína faz? A resposta é, durante 50 anos, fizemos as experiências, isolamos o DNA e jogamos fora a proteína. E recentemente, alguns cientistas se perguntaram, 50% é muita proteína para jogar fora? O que isso faz? E a resposta a esta pergunta mudará a civilização. E eu digo por quê. A resposta é,
Quando você entende como a proteína funciona, você entende que você controla os genes não controlam você. Um cromossomo é um núcleo de DNA com uma capa proteica. Faz de conta que meu braço é DNA. E eu escrevi o código genético para olhos azuis com pincel atômico. E eu pergunto, você consegue ler o gene para olhos azuis? Olha aqui, como ele se parece dentro da célula. Consegue ler o gene para olhos azuis? Se quiser ler o gene, o que você tem que fazer primeiro? Tirar a manga. E a manga é feita do quê? Proteínas. E o que faz a proteína mudar de forma? O sinal. É isso aí. Essa nova ciência é chamada de controle epigenético. Antigamente, na escola, ensinávamos controle genético, que significa simplesmente controle pelos genes. Epi significa acima, como epiderme. Então, controle epigenético é o controle acima dos genes. Bom, eu vou mostrar um vídeo de como funciona, é muito simples. O cromossomo é um núcleo do DNA com uma capa proteica. No início de cada gene, há uma proteína chamada proteína reguladora. O sinal se liga a uma proteína específica, a capa de proteína sai e o DNA é exposto. Então, um dispositivo surgirá e fará uma cópia do gene, e este é o diagrama usado para fazer a proteína, o RNA. E o sinal sai e o gene é recoberto novamente. Agora mais rápido. O sinal do ambiente seleciona um gene específico, a proteção sai, uma cópia do DNA é feita, que é o RNA, e vai fazer a proteína. Então a proteção retorna. Agora vamos ver o que o DNA fez. Vem, DNA! Faz alguma coisa! Vem! Faz alguma coisa! Faz alguma coisa! Nada! O gene não controla nada. O gene nunca está ligado ou desligado. O gene é lido ou não lido. E o que vocês acham que controla o sinal? Percepção. Tá bom? Muito bem. Então, este é o mesmo tipo de transdução de sinal. Os receptores são a entrada do ambiente. Daí o sinal viaja através das proteínas, vai para o núcleo, afeta as proteínas de um cromossomo. Então a cópia do gene é feita e aqui temos a saída. Você não é a vítima dos seus genes, porque é você que controla seus genes. Um esquema genético, usando o controle epigenético, pode criar 30.000 proteínas diferentes a partir de um único modelo. Então você pode vir com genes bons. E depois, através do controle epigenético, criar câncer, diabetes. E isso não tem nada a ver com os genes, mas com o controle epigenético. Você pode vir com bons genes e criar mutações, ou você pode vir com genes mutantes e se tornar normal. Eu vou mostrar. Este é um rato mutante, um mutante agouti, louro, gordo e diabético. Este é um rato de aparência normal. Parece normal, mas é um mutante agouti. A diferença? Quando este aqui ainda estava em gestação, a mãe foi alimentada com estes aditivos e eles afetaram o controle epigenético e encobriram o mutante.
Então você pode ter genes mutantes, mas com o controle epigenético você pode agir e se tornar normal. Mais um exemplo. Este é um rato mutante chamado cauda quebrada. Este aqui também é um rato mutante, porém com cauda normal. O importante é que a cauda quebrada é a mesma mutação que em humanos causa espinha bífida, e isso pode ser encoberto com controle epigenético. Então, você não é a vítima dos seus genes, porque pode mudar qualquer um dos seus genes a qualquer momento. Esta é uma citação do cientista responsável por este trabalho. Natureza e criação são importantes e ambos estão interligados, mas o que é maior é a epigenética em termos de volume. A genômica pode ser a ponta do iceberg, mas a epigenética é a base. A medicina tem alguma informação sobre isso, mas sabe muito pouco sobre a coisa maior chamada epigenética. Quando isto se tornar conhecido para o público, trará de volta a responsabilidade por sua saúde para você, o que quer dizer que você não é uma vítima dos seus genes. Isto está sendo cada vez mais divulgado e, em uma publicação recente da revista Discovery, o DNA não é a sua identidade. Porém, diariamente, a mídia ainda diz que os genes controlam isso e controlam aquilo. E as pessoas ficam nervosas sobre quais genes estão em sua família. E como Greg Braden disse antes, se você procura por doença, você pode criar a doença através da epigenética. No momento parece que cerca de 95% do câncer não é causado por genes mutantes, mas por causa do controle epigenético. E pode ser passado de pai para filho, como os genes. Mas a diferença é que você pode mudar sua epigenética a qualquer momento. Assim, o dogma central, DNA, RNA, proteína, primazia do DNA, não está completo. Falta a proteína para o controle epigenético. Mas a proteína é controlada pelo sinal que vem do ambiente. Então não é a primazia do DNA, isto aqui está lá no meio. É a primazia do meio ambiente. Número 2, percepção. O interruptor controla a atividade dos genes. Se você mudar sua percepção, você muda a leitura de seus genes. Se alguém lhe diz que você vai ter uma doença e você acredita, você pode criar a doença. Então, há 3 conclusões. Não dá tempo para eu falar sobre uma delas, mas vou listá-las. Conclusão 1. Percepção. A sua visão da vida, o mecanismo, controla o comportamento porque isso é proteína. A percepção controla quais genes estão sendo lidos e como estão sendo lidos. E aquela que não tive tempo até agora é a 3ª conclusão. Percepção pode reescrever o código genético. Então, a percepção controla a vida. Ninguém percebe o mundo da mesma forma, são percepções diferentes. Vamos fazer um teste de percepção. Bem, esta é uma pergunta simples, porque, olha, é importante porque a percepção controla sua biologia. Então, o teste de percepção é simples. A área da superfície A é maior, igual ou menor que a área da superfície B? Qual é maior? Sim, são quadrados com lados iguais. Os lados não são iguais, mas são uniformes. Vou fazer um teste mais difícil agora, tá bem? Mostrarei 2 áreas de superfície que não são regulares. Vocês devem, com sua mente, dizer qual é maior. Então depende se você está na fila da frente ou na fila de trás, se você usa óculos ou se você consegue avaliar. Então, eu vou utilizar um mapa aqui. Qual tem maior área, Europa ou América do Sul? Calcule de cabeça as áreas. E a resposta é a América do Sul.
A América do Sul é 2 vezes maior que a Europa. 2 vezes. Dá para perceber, não é? O mapa está errado. Este é o mapa Mercator. Ele foi feito por alemães. Onde colocaram a Alemanha? A Alemanha está no centro. Não é o Equador que fica no centro? Este mapa está errado. Querem ver um mapa correto? É chamado mapa de projeção de Peters. Qual é maior, América do Sul ou Europa? E o ponto é, percepções são aprendidas e às vezes suas percepções podem estar certas e às vezes podem estar erradas. Como a percepção controla a biologia e como podem estar certas ou erradas, é mais correto dizer que a crença controla a biologia. O que você acredita cria a sua vida, por dentro e por fora. Quando eu voltar amanhã, vou mostrar de quem aprenderam suas crenças e vou explicar por que é tão difícil mudar suas crenças. Mesmo quando você fala consigo mesmo, não funciona. E isso é muito importante, porque quando Greg diz, você acredita que tem poderes e pode expressá-los, eu vou dar a razão neurológica de por que é tão difícil. E aí eu vou mostrar como pode ser fácil mudar sua crença. Ontem, estamos chegando aos finalmente e a conclusão com a qual lidamos foi que a percepção controla a biologia, porque nossa visão da vida determina nosso comportamento, controla nossos genes e pode até reescrever o código genético. Mas como nossas percepções estão certas às vezes e erradas às vezes, é melhor chamá-las de crenças. Então é a crença que controla a biologia. Você não é uma vítima da sua genética, mas você é responsável pelo que se desenrola em sua vida. Falamos sobre células individuais ontem. Hoje eu vou falar sobre uma comunidade de células. Então, quando você olha para si mesmo, você não é uma entidade única, mas é uma comunidade de 50 trilhões de células. É importante entender a palavra comunidade. Toda célula é inteligente, mas quando estão em uma comunidade, elas abrem mão de sua inteligência pessoal e respondem à voz central, para que a comunidade represente uma unidade chamada organismo. E nessa comunidade, uma célula deve seguir o que diz a voz central. E se a voz central disser morra, as células morrerão. A voz central é a mente. E falarei sobre a natureza dos 2 aspectos da mente e por que, às vezes, temos problemas para controlar nossa vida. Vou falar sobre como essa mente funciona. Primeiro, há sinais do ambiente, tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo. O cérebro, a função do cérebro é perceber os sinais, depois interpretar os sinais, aí enviar a informação para as células, para controlar o comportamento e a genética, de modo que a função do cérebro é percepção, e daí cria a mente. Todos já ouviram falar de algo chamado efeito placebo. O efeito placebo é quando você tem um pensamento positivo de que algo pode curá-lo, mesmo que você não sabe, pode ser uma pílula de açúcar, mas você acredita que é o remédio de verdade, então você pode se curar. Então a pílula não te curou, foi o pensamento que te curou. As estatísticas revelam que 1/3 de todas as curas médicas, incluindo cirurgia, são resultado do efeito placebo. Agora, a questão é que o efeito placebo é quando você tem um pensamento positivo. Houve uma pergunta esta manhã, e sobre o pensamento negativo? Isso é o que a medicina não diz, que existe o pensamento negativo, e é chamado de efeito nocebo. E do mesmo jeito que o pensamento positivo pode te curar, o pensamento negativo pode te matar.
Ambos são o mesmo efeito. Um é mais positivo, o outro é negativo, mas os efeitos são exatamente os mesmos na sua saúde. Um irá curar você, o outro pode deixar você doente. A questão é que o pensamento negativo pode criar todos os efeitos da quimioterapia. Agora pensa nisso. Se um médico te diz que você tem uma doença, ou o médico diz que você vai morrer, e você acredita no médico porque ele é o profissional, a crença vai lhe dar uma doença e pode fazer você morrer. Então a crença se torna uma parte importante da medicina. Olha, muitos de vocês ouviram sobre o Prozac. Todos os anos, bilhões de dólares são gastos na compra de Prozac. E olha que surpresa! O Prozac não é melhor do que uma pílula de açúcar, de modo que é uma droga placebo. E ainda assim, as pessoas que a tomam acreditam tanto na droga que isso as faz melhorar. Então, se você acredita que algo é bom para você, será bom. E se você acredita que é prejudicial, será ruim. Nos Estados Unidos, no sul do país, há um grupo religioso chamado de Batistas Fundamentalistas. E este grupo se empolga em um êxtase religioso. E eles acreditam que Deus os protege, então vão trabalhar com cobras venenosas, tipo cascavéis. E eles até são picados pelas cobras e nada acontece com eles. E, no entanto, dá uma olhada aqui. Alguns deles bebem estricnina em doses tóxicas. E quando estão nesse estado de crença, isso não os afeta. Então, se você pode beber veneno tóxico, por quê? Por que nos preocupamos tanto com as toxinas, ou com a comida, ou com o ar e essas coisas? Porque acreditamos que as toxinas podem nos matar. E até mesmo com os cigarros, na embalagem está escrito que isso vai te matar. Mas mesmo sabendo disso, eu não vou beber estricnina. Sabe por quê? Porque minha crença não é tão forte quanto as deles. Então, se ao crescer, nós fôssemos programados com crenças fortes, seríamos mais poderosos do que somos. A crença sobre qualquer coisa é importante, incluindo a nossa saúde, envelhecimento e o mundo em que vivemos. Esta é uma foto de algumas mulheres bonitas que dançam no que é chamado de Palm Springs Follies. E pergunto, o que vocês acham de incomum sobre essas mulheres? Olha, elas têm braços, viu? É que as luvas são vermelhas no fundo vermelho, é difícil de ver. Sabe o que é incomum? Suas idades. 75 anos de idade. Envelhecer não está na crença delas, porque elas têm uma paixão pela dança. E a paixão as mantém jovens, vivas e saudáveis. Mas a maioria de nós vê outras pessoas envelhecer e acha que devemos envelhecer como elas. E um fator importante sobre o qual Greg falou, a crença se torna parte do campo. Assim, embora você acredite que possa ficar jovem, a crença de todos ao seu redor é mais poderosa e fará você envelhecer também. Bom, fica a pergunta, se somos tão capazes de ser jovens e saudáveis, por que adoecemos? Uma das razões mais importantes é o estresse. Eu vou mostrar como funciona o estresse usando células, depois pessoas. Coloquei células em uma placa de Petri e dividi o grupo em 2 conjuntos. Em um conjunto, coloquei nutrientes na frente das células. No outro, coloquei toxinas na frente das células. Eu os coloco de volta na incubadora e volto mais tarde para observar. Onde vocês acham que as células estão em cada um dos experimentos, quando vocês voltam? Quando há nutrientes no prato, as células se movem em direção aos sinais, como sinais positivos de crescimento. Mas quando as toxinas estão no prato, as células se afastam dos sinais negativos ameaçadores. Então, quando a célula vê algo que provê crescimento, elas se movem para o sinal com os braços abertos para absorver. Mas se as células percebem toxinas, o que elas fazem é se afastar do sinal e então se fechar.
As células não podem estar abertas e fechadas ao mesmo tempo. As células não podem se mover para frente e para trás ao mesmo tempo. Conclusão: as células podem estar em crescimento ou podem estar em proteção, mas não podem estar em ambos ao mesmo tempo. Pergunta? Você acredita que as expectativas dos cientistas afetam o movimento das células em direção às toxinas ou aos nutrientes? Sim. Mas, se você fizer o experimento sem expectativas, os resultados serão independentes de você como cientista. É uma pergunta muito boa, vou te dizer por quê. Quando pesquisas sobre drogas são realizadas pela indústria farmacêutica, os resultados são 4 ou 5 vezes mais em favor da indústria do que quando a pesquisa é realizada de forma independente. O cientista é, sim, muito importante no processo. As células não podem se mover em ambas as direções ao mesmo tempo, não podem estar em crescimento e proteção. Então, em resumo, as células se movem em direção a sinais positivos quando estão em crescimento, são atraídas por sinais positivos e se afastam dos sinais negativos. Elas se afastam porque estão em proteção. Mas há sinais que não são nem positivos nem negativos. Eu os chamo de música de elevador. Quando você entra no elevador, você não dança, mas não fica doente. E a mesma coisa acontece nos humanos. A mente vai perceber o ambiente e, se vir algo que acredita ser ameaçador, enviará um sinal para as células dizendo que o ambiente não é adequado. E o sistema é chamado de eixo hipotálamo-hipófise adrenal. O hipotálamo é a parte do cérebro que interpreta a percepção. Quando o hipotálamo vê estresse, quer dizer a todo o corpo que algo está acontecendo. Por isso, envia um sinal para a glândula pituitária, que é chamada de glândula mestra. E esta glândula envia sinais para 50 trilhões de células. Se for uma ameaça, enviará sinais para as glândulas suprarrenais. E a reação comum das suprarrenais é luta ou fuga. Então, as suprarrenais liberam hormônios do estresse para o corpo. E a primeira coisa que os hormônios do estresse fazem eu vou citar um livro de fisiologia. Os hormônios do estresse fazem com que o sangue vá preferencialmente para os braços e pernas. E por que a preferência por braços e pernas? Certo, para que você possa correr ou lutar, mas tem alguma coisa faltando nessa conversa. Se o sangue está indo preferencialmente para os braços e pernas, onde estava o sangue antes de ir para os braços e pernas? Estava nas vísceras. E qual a função das vísceras? Crescimento, saúde e manutenção, certo? Então, pela lógica, se o sangue deixa as vísceras, o que acontece com sua capacidade de crescimento e manutenção? Bom, diminui. E o motivo é que quando você está em proteção, desliga o crescimento. Como uma célula individual, todo o corpo está em crescimento ou proteção, mas não em ambos ao mesmo tempo. Algumas pessoas acham que o crescimento é somente de um bebê para um adulto. Mas todo mundo tem que crescer todos os dias. Mesmo se você tiver 100 anos de idade, você cresce todos os dias, porque suas células morrem todos os dias. Bilhões e bilhões de células, como o revestimento do intestino, tem que ser substituído a cada 3 dias. É por isso que a quimioterapia é tão tóxica. A quimioterapia mata células em divisão, sejam células cancerígenas ou normais. Por isso, quem faz quimioterapia tem problemas digestivos e o seu cabelo cai e não cresce de novo e a pele não fica boa. Então, se você vive o dia inteiro estressado, está secretando muitos hormônios no seu corpo para prepará-lo para lutar ou fugir. E é por isso que você fica doente quando está estressado, porque não está substituindo as células numa taxa normal. Muito bem, tem outro efeito importante sobre o estresse.
Quando os hormônios vão do hipotálamo para a pituitária e depois para as adrenais, as glândulas liberam os hormônios do estresse. Como eu disse, os hormônios do estresse fazem o sangue ir das vísceras para a periferia, porque o hormônio estimula a compressão dos vasos sanguíneos. E a função dos hormônios do estresse é pegar a energia do corpo e fazer com que tudo corra ou lute. Então, os hormônios do estresse vão desligar as funções de coisas que não serão necessárias em luta ou fuga. Um dos usos mais importantes da energia do corpo é o sistema imunológico, e pense na lógica disto. Digamos que você tenha uma infecção bacteriana e tenha diarreia e um leão esteja perseguindo você. Quanta energia você deve colocar na luta contra a infecção e quanta energia você deve colocar em fugir do leão? Esquece o sistema imunológico, porque se o leão comer você, a bactéria é problema dele. E o negócio é o seguinte: os hormônios do estresse desligam o sistema imunológico. E a importância disso, percebam então, é que cada um de vocês está infectado com quase todos os germes que os humanos têm que causam doenças. Neste momento, se eu pegar uma amostra de sangue, mostro a vocês que todos têm vírus, bactérias, parasitas, e podem dizer, bom, se estou infectado, por que não estou doente? Porque se o sistema imunológico estiver funcionando direito, ele vai suprimir esses parasitas e germes. Mas no momento em que você começa a desligar o sistema imunológico, aí os organismos começam a crescer novamente. Então, a ideia de que você pega uma doença não é bem verdade, você já tem a doença. Os médicos chamam esses germes e parasitas de organismos oportunistas. Aí, se você está sob estresse e desliga seu sistema imunológico, então dá a esses organismos a oportunidade de causar as doenças. E bem, quando temos algumas dessas doenças, nós vamos ao médico e eles nos dão drogas para matar os germes e bactérias. Isso é muito útil se esta doença está indo muito rápido. Isso não era o problema inicialmente. O problema foi o estresse, que desligou o sistema imunológico. E para conseguir a cura, trate a doença, mas também trate o estresse. Muito bem, agora temos dois problemas com o estresse. Ele impede o crescimento e desliga o sistema imunológico. E há um terceiro problema que eu chamo adicionar mais estresse. O terceiro problema é adicionar mais estresse. Quando você está em luta ou fuga, você usa o raciocínio consciente ou o comportamento reflexo? Utiliza comportamento reflexo. Vejam, é muito importante. Os hormônios do estresse, eu disse antes, comprimem os vasos sanguíneos viscerais, fazendo com que o sangue vá para a periferia. Mas quando os hormônios do estresse circulam no corpo, eles também vão para o cérebro e comprimem os vasos sanguíneos na parte frontal do cérebro, onde a consciência está, para suprir de mais sangue a parte posterior, aquela onde está o comportamento reflexo. Isso quer dizer que quando está estressado, você fica menos inteligente. E como exemplo, apresento o povo dos Estados Unidos. E por quê? O governo sabe disso. E desde o 11 de setembro, eles mantêm na mídia, nos jornais, na televisão, mais estresse, mais estresse. O resultado é muito importante. Desde o 11 de setembro, todos os anos, as empresas farmacêuticas vêm obtendo 20% mais lucro a cada ano. Em 5 anos, 100% mais lucro na venda de drogas. Então é importante perceber que o estresse afeta você em muitos níveis diferentes, mas todos eles resultam em acabar com sua vida. Assim, na nossa próxima imagem, é como as células. As pessoas se movem em direção aos sinais de atração de crescimento positivo e se afastam do medo ou dos sinais ameaçadores. Quando se move nessa direção, está em crescimento. Na outra direção, proteção.
E algumas coisas no mundo são como música de elevador, indiferentes. Bom, tem sido demonstrado que o amor é o maior sinal de crescimento do mundo. Por exemplo, na Iugoslávia, onde eles têm orfanatos, quem era o líder na Iugoslávia? A Romênia, Romênia, é isso aí. Era o Ceausescu. Sim. Bem, as pessoas não podiam cuidar dos filhos e os enviavam para orfanatos. Eles conseguiam comida, roupas, a proteção de viver em abrigos, tudo o que precisavam para viver, exceto o amor. E cerca de 40% dessas crianças se tornavam autistas. E o que é o autismo? É a criança que está se desligando do mundo, está em proteção e está se fechando. E todos os parâmetros de saúde e inteligência dessas crianças foram grandemente suprimidas. Elas têm tudo menos amor. A questão é, quando estamos nessa direção em proteção, fechamos o crescimento e é aí que a doença começa. Quando estamos deste lado da escala, proteção leva à doença e crescimento leva ao bem-estar. E eu pergunto, o que causa esta doença? E a resposta é o estresse. Este é o problema que as pessoas não percebem. Se eu apenas remover o estresse da minha vida, onde estou na escala? Estou no zero. Se você quer bem-estar, não é apenas a ausência de estresse. Precisamos da alegria e do amor para crescer. Então, se você está no meio do caminho, você não está em crescimento real e saúde real. O estresse sozinho não é o problema. O que precisamos é de mais amor, mais vida e felicidade. E tudo isso é baseado na percepção de como você responde ao mundo. Agora, a questão mais importante é: de onde vêm nossas percepções? Número 1. Genética. Temos instintos com os quais nascemos. Você não precisa ensinar uma criança a tirar a mão do fogo. Temos instintos muito complicados também. Por exemplo, quando um bebê nasce, todo bebê pode nadar a partir do momento que nasce. Pode nascer debaixo d'água e nadar como um golfinho. E isso traz uma questão que responderei daqui a pouco. Se todos nós nascemos com os instintos e a capacidade de nadar, porque temos que ensinar as crianças a nadar. E isso está relacionado com a segunda fonte de percepção. E essa é a mente subconsciente, onde nossos hábitos aprendidos e experiências aprendidas são registrados. Deixa eu falar sobre a natação agora, vamos lá. Quando um bebê é muito novo, os pais têm medo que o bebê se afogue. Então, toda vez que o bebê se aproxima da água, os pais, o bebê está perto da água. Na pia, no banheiro, no riacho, onde quer que tenha água, o bebê ouve os pais ficarem muito agitados. Então, o bebê aprende que a água é perigosa e ele fica com medo porque seus pais expressam seu medo para que o bebê fique com medo da água. Aí, quando a criança tem 5 anos, os pais compram roupa de banho e querem colocar a criança na água. E a criança se agarra aos pais como um gato desesperado. Por quê? O que está na cabeça da criança? Que você vai afogar o bebê. Então, o comportamento aprendido pode se sobrepor aos instintos. A terceira fonte de percepção é a mente consciente, que é diferente da mente subconsciente. A mente subconsciente aprendeu hábitos. A mente consciente é programação criativa. Falamos sobre genética porque você nasceu com isso, é da natureza, está em sua natureza não colocar a mão no fogo. Bem, o comportamento subconsciente é aprendido. É baseado na experiência, chamamos de educação, criação. E há 100 anos a ciência pergunta, o que é mais forte, o ensinado ou o natural? É uma discussão inútil, porque o que é mais forte é a consciência. Quando está consciente, pode reescrever os instintos. E quando está consciente, pode reescrever as experiências de sua vida. E o que é importante reconhecer
no mundo em que estamos vivendo hoje é a consciência. E vou descrever daqui a pouco como a maioria de nossas vidas, 95% ou mais da nossa vida, é controlada pelos hábitos da mente subconsciente. Agora uma pergunta, no desenvolvimento, que ambiente modela o desenvolvimento fetal? E a razão pela qual o ambiente é importante, como mostrei na cultura de tecidos, o destino da célula é controlado pelo ambiente em que a célula vive. Seja apenas uma célula ou bilhões de células em um feto, ainda é a mesma resposta. A questão é, qual ambiente está controlando o desenvolvimento do feto? Hein? Mãe, certo. O ambiente da mãe molda o ambiente fetal. Quando uma mulher está grávida e consulta um obstetra, o médico faz basicamente 3 perguntas. Você está comendo bem? Está tomando vitaminas e minerais? Está fazendo exercícios? Por que tão poucas perguntas? E a resposta é a seguinte: a medicina acredita que o feto é controlado pelos genes, determinismo genético. Portanto, o desenvolvimento do bebê não tem nada a ver com a mãe. Então, o único papel da mãe é alimentar o bebê. Mas, como falamos sobre a nova ciência da epigenética, o ambiente controla os genes. Pense nisso. Isso é um problema porque há muito mais no sangue da mãe do que apenas nutrientes. Emoções, a química das emoções, os hormônios do estresse e todos os outros fatores que controlam o corpo da mãe também entram na placenta e afetam o feto. Se a mãe está feliz, a química da felicidade deixa o bebê feliz. Se a mãe está estressada ou com raiva, o bebê está estressado e com raiva. Não é o cérebro do bebê que está controlando isso, é uma resposta àquela bioquímica do sangue da mãe. E agora sabemos que o cérebro do bebê está aprendendo ao longo da gravidez. O cérebro começa a aprender para que os padrões emocionais e o comportamento da mãe sejam aprendidos pelo bebê antes de nascer. Mas isso não deixa o pai fora da cena. Porque se o pai irrita a mãe ou deixa a mãe chateada, isso é traduzido para o bebê. E você pode perguntar por que a natureza permite que a mãe influencie tanto o bebê. A resposta é a seguinte: quando o bebê nasce, ele viverá no ambiente em que a mãe dele vive. Então, a mãe é o programa natural inicial. Prepara o bebê para o mundo que estará presente quando ele nascer. E a influência da mãe e a química de seu sangue influenciam a genética da criança. Por exemplo, as experiências das mães durante a Segunda Guerra Mundial. Isto aconteceu na Holanda, houve um estudo científico. Quando não havia comida suficiente e as pessoas estavam passando fome, a influência da fome na mãe foi passada e afetou a genética da criança. E quando esta criança cresceu e teve seu próprio bebê, ela passou a influência da fome para a próxima geração. Na ciência, isso é chamado de efeito da avó, que a avó está influenciando 2 gerações. Como mencionei, a medicina diz que todo o desenvolvimento é controlado apenas pelos genes do bebê e que o cérebro e o sistema nervoso do feto não funcionam até o nascimento. Foi provado agora que isso está totalmente errado. Como eu mencionei, o bebê está aprendendo ao longo da gravidez, está aprendendo. Então, se o pai falar com o bebê através da parede abdominal, o bebê aprenderá a voz do pai. E quando o bebê nascer e o pai disser qualquer palavra, o bebê saberá quem é o pai. E funciona com música também. Se tocarem música para o bebê, ele aprende a música antes de nascer. Agora vou mostrar a vocês uma experiência, um ultrassom. Um ultrassom de um feto e há uma discussão entre o pai e a mãe. Está em italiano, mas não faz diferença porque uma briga é uma briga em qualquer língua. Mas o que eu quero que observem é a resposta do feto.
Non ti sopporto più! Insomma, basta! Quando un bambino nasce, ha già un passato. Siete voi. Non dimenticatelo, perché 9 mesi valgono una vita. Basta! Mi hai stufato! Non ti sopporto più! Insomma, basta! Quando un bambino nasce, ha già um passato. Siete voi. Não dimenticatelo. O bebê tem as mesmas experiências que a mãe. E se houver padrões, é aí que o bebê aprende. Por isso, somos afetados antes de nascermos. A personalidade que temos estava sendo estabelecida antes de nascermos. E então há um novo livro chamado Por que o Amor Importa, por Susan Gerhardt. Ela descreve como o cérebro se desenvolve e como nossa personalidade já se forma por volta dos 2 anos de idade. E é a personalidade que vamos expressar para o resto da vida até que mudemos isso. E eu tenho falado sobre como os pais influenciam a genética da criança e digo que os pais são engenheiros genéticos, porque moldam a genética de seus filhos. E venho falando sobre isso por 20 anos, e agora finalmente a ciência, e isso é da Scientific American, e a conclusão é que as descobertas sugerem que o estilo parental de uma mãe pode afetar a atividade dos genes de uma criança. Por isso há muita responsabilidade em ser pais, coisa que não sabíamos, porque sempre dissemos que os genes controlam a biologia, mas é o ambiente que controla a biologia. Uma pergunta. Nos noticiários ao redor do mundo, vemos o aumento do autismo e dos problemas de aprendizado entre as crianças. E agora perceba a conexão. A pergunta é: essa tendência pode ser revertida ou reduzida? Tudo bem, vou responder em 2 partes. Primeira, existe um aumento epidêmico no autismo, sim, mas nem tudo é devido ao ambiente negativo, por isso não é tudo culpa dos pais. É uma influência do campo. É uma influência de coisas e medicamentos que tomamos. E pode haver uma influência do mundo, da vida, do mundo espiritual. A pergunta é se há alguma coisa que possa ser feita, e a resposta é sim. Uma das coisas mais importantes é identificar cedo. E você pode perguntar como descobrir cedo. E isso traz um tópico importante, deixa eu aprofundar. O bebê nasce com um instinto de reconhecer o rosto dos pais logo nos primeiros dias após o nascimento. E você percebe que quando uma mãe ou um pai estão segurando o bebê vai olhar para o rosto. E em 2 ou 3 semanas depois que o bebê nasce, o bebê pode distinguir com base no olhar dos pais se os pais estão felizes ou se estão com medo ou com raiva. E há uma razão muito importante para o bebê fazer isso, porque agora que o bebê nasceu, tudo no mundo é novo para o bebê. E o instinto do bebê, quando se depara com algo novo, é virar e olhar para o rosto dos pais. E se os pais têm cara de não, o bebê aprende instantaneamente que aquilo era algo perigoso e que ele não deveria chegar perto e não precisa aprender mais nada. Ele só precisa olhar para o rosto. E se o bebê olha para o rosto dos pais e vê que o pai ou a mãe estão felizes quando o bebê está olhando para algo novo, o bebê imediatamente sabe que a percepção é que, seja lá o que for, não é ruim. Mas você também sabe que não é só com bebês que isso acontece, porque quando uma criança está num playground e cai de um balanço ou de algum brinquedo, o bebê, ou melhor, a criança vai procurar pelos pais. E se os pais estão em choque, a criança vai chorar. E se a criança olha para os pais e os pais têm cara de tudo bem, a criança vai se levantar e tudo ficará bem. O fato importante é o seguinte: a criança aprende sobre o mundo primeiro estudando o rosto e os olhos dos pais. E o que é diferente em uma criança autista? Ela não olha no rosto, nos olhos dos pais. Ela vai olhar para a boca, mas os sinais não fazem sentido. E tem esse livro chamado Attachment Bonding, de uma autora chamada Katie Grandieu.
e ela descreve como um bebê, um bebê órfão, era autista e não olhava para o rosto do cuidador. Então a cuidadora alimentava o bebê com uma mamadeira, mas se o bebê não olhasse para seus olhos, ela tirava a mamadeira. E logo o bebê aprendeu a se alimentar olhando nos olhos do cuidador. E o bebê não era mais... cresceu sem ser autista. E este é o problema em ser pais, porque a maioria dos pais não sabe que esta importante comunicação está acontecendo. Então eles não estão prestando atenção quando a criança está procurando por informações nos seus rostos. E isso interfere no instinto de aprender. Então, se os pais não estão prestando atenção, com frequência a criança começa a procurar por alguma informação e aí perde o foco e a atenção. E isso contribui para o distúrbio de déficit de atenção. Pergunta curta, por favor. Você disse que a influência no campo pode ser talvez do mundo espiritual. Então, neste contexto, o que é mundo espiritual para você? Bom, rapidamente, para começar, eu não acreditava no mundo espiritual. Quando entendi como as células funcionavam, e eu vou mostrar a vocês à tarde, precisamente o que quero dizer com o mundo espiritual e como ele se conecta às células. E o interessante é que eu disse, e uma mulher fez uma pergunta sobre a influência do cientista no experimento, e eu não tinha noção da natureza espiritual, é por isso que eu estava na ciência, porque eu era um mecanicista. E os resultados dos experimentos revelaram nossa conexão com o ambiente, pois nossa identidade vem do ambiente. Vou falar sobre isso mais tarde. Esta é uma análise recente da revista Science. E fala sobre de onde vêm os padrões de doença. Eu vou ampliar um pouco. É isso aqui que eu vou ler. Os processos ambientais que influenciam a propensão à doença na idade adulta operam durante as fases periconcepcional, fetal e infantil da vida. Questões relativas a doenças cardiovasculares, câncer, obesidade, diabetes, estão todas arraigadas nos primeiros estágios de nossa vida, na época da concepção, desenvolvimento fetal e fases infantis. Muito obrigado. Esta é uma experiência que foi feita no Japão, onde estavam ensinando um programa de computador a uma mãe chimpanzé antes que ela tivesse o bebê. Ensinaram-na a ligar o computador e depois apareceria uma escrita japonesa indicando uma cor. E na parte inferior da tela havia uma barra de cores. E se ela escolhesse as cores certas para corresponder ao roteiro, ela ganharia uma moeda e poderia levar a moeda para uma máquina de venda automática e comprar um agrado. Demorou muitos meses para ensinar a mãe. Então ela teve um bebezinho chimpanzé. O bebê era tão pequeno que não podia andar ainda e a mãe estava fazendo os experimentos. Um dia ela pegou a moeda e foi até a máquina e deixou o bebê. E o bebê se aproxima do computador, liga, o script aparece, ele seleciona a cor e depois pega a moeda. E os cientistas ficaram chocados. Quem ensinou o bebê? E a resposta é muito importante. Sugere que os bebês adquirem essas habilidades apenas por observação e não precisam ser ativamente treinados por seus pais. Isso é exatamente o que acontece conosco quando somos crianças. E é uma relação muito importante com o funcionamento do cérebro. Nas pesquisas sobre o cérebro, estudamos o que é chamado de EEG, que é a atividade de vibração do cérebro. Como adultos, temos níveis de atividades muito altos e baixos acontecendo o tempo todo. Em nosso desenvolvimento, partimos de frequências mais baixas e vamos subindo, subindo, subindo até as frequências mais elevadas. Nos primeiros 2 anos antes do nascimento até os primeiros 2 anos, estamos na menor frequência, certo?
A partir de 2 anos, olha, para um adulto, delta é como dormir ou estar inconsciente. Mas para uma criança não está inconsciente, mas ela ainda não consegue criar respostas. É como estar atrás de uma janela, apenas observando o mundo. Dos 2 aos 6 anos, há uma atividade mais alta chamada teta. Teta é o estado de imaginação. É por isso que crianças entre 2 e 6 anos misturam o mundo real e o imaginário em suas brincadeiras. Quando a criança chega aos 6 anos, então outro nível começa chamado alfa, que é a consciência calma. Quando a criança chega aos 12 anos, pode expressar todas as faixas de delta, teta, alfa, e aqui é a consciência ativa, beta. O ponto mais importante, a consciência, da maneira como definimos consciência, só estará disponível para a criança depois dos 6 anos. Os 6 primeiros anos são o estado programável. Isso porque essa baixa atividade aqui é chamada de transe hipnagógico. Então, se eu quiser hipnotizar você, eu tenho que levá-lo de níveis mais altos para níveis mais baixos de consciência e eu posso colocar informações no subconsciente que está aqui. É por isso que esse período é importante. Este é um período de enculturação. A criança tem que aprender milhares e milhares de fatos sobre como se encaixar na família e na sociedade. Assim, a natureza não dá à criança consciência para criar coisas novas, apenas provê a atividade cerebral para baixar informação. Os jesuítas costumavam dizer o seguinte: deem-me uma criança até os 6 anos de idade e ela pertencerá à igreja pelo resto da vida, porque tudo o que acontece nos 6 primeiros anos é a primeira estrutura da mente subconsciente. A criança está num estado de superaprendizado. Uma criança entre 0 e 6 anos pode aprender 3 idiomas ao mesmo tempo, mas depois disso, se você tentar ensinar apenas um idioma a uma criança, será difícil. Portanto, este é o período de nossas vidas onde aprendemos os fundamentos dos relacionamentos, conexões, família e comunidade. Assim como o chimpanzé, o que quer que o bebê veja, experimente ou aprenda com a família, vai direto para a mente subconsciente. E este é também o período em que aprendemos a autoidentidade, quem somos nós. O que nossos pais nos dizem, nós nos tornamos. Por isso, se os pais nos dizem que somos inteligentes, adoráveis e maravilhosos, isso entra no programa. Mas se nos dizem que não somos boas pessoas, ou que não somos inteligentes, ou não somos bonitos, ou não somos bons, é isso que fica programado. Por exemplo, numa loja, quando uma criança está fazendo birra porque quer um brinquedo, e os pais depois dizem, você não merece o brinquedo, então é isso que fica programado, eu não mereço. E uma vez que está no subconsciente, fica gravado como num audio player. E daí para frente, o subconsciente fica repetindo, eu não mereço, eu não mereço. Então, os programas que adquirimos nos primeiros 6 anos moldam como vivemos nossa vida, mas tudo isso está abaixo da consciência. Então, talvez você não conheça os programas recebidos porque você não estava realmente consciente neste período. Porém, a maioria de nós aqui recebeu o programa de não bom o suficiente, você não é o melhor que pode ser. Muito bem, vamos falar sobre a próxima parte. A mente tem 2 partes. A mente subconsciente é o cérebro original e pode processar 40 milhões de bits de dados do ambiente a cada segundo. Olha só, o subconsciente é muito poderoso e muito rápido, mas é totalmente guiado pelo hábito. Não é criativo. Só consegue reproduzir o que aprende. Na evolução, a parte frontal do cérebro, o córtex pré-frontal, dá origem à consciência. Em teoria, a consciência está numa pequena parte do cérebro. O eu, ou consciência,
é uma opção adicional e a maioria das pessoas não exercita essa opção. Mas repare aqui, ele pode processar apenas cerca de 40 bits de dados por segundo. A mente subconsciente é 1 milhão de vezes mais poderosa. Enquanto a mente subconsciente é rápida, a mente consciente é lenta no processamento. Por isso, quando você está numa emergência ou em estresse, você opera a partir deste aqui, porque ele pode operar rápido e lidar com muitos dados. Mas a diferença é que o subconsciente opera pelo hábito e a mente consciente é criativa e pode gerar livre-arbítrio. Só para ter uma ideia da diferença entre 40 milhões de bits e 40 bits, olha a próxima foto. Imagina, esta imagem tem 40 milhões de pixels, o que é quase como um nervo individual indo para o subconsciente. Quanto da imagem você acha que a mente consciente percebe quando você abre os olhos? Esse tantinho. Esse tantinho aqui, 40 pixels. Bem, enquanto a mente consciente só está consciente disto, a mente subconsciente está lidando com todas as outras informações. A mente consciente pode controlar qualquer parte ou função do seu corpo. Costumava-se dizer que havia partes do corpo que eram de controle involuntário. Mas agora sabemos que isso não é verdade. Por exemplo, os iogues podem regular o batimento cardíaco, a pressão sanguínea ou a temperatura corporal com a mente consciente. Assim, enquanto a mente consciente só pode lidar com algumas coisas, a mente subconsciente pode fazer muitas milhares de tarefas ao mesmo tempo. Recentemente, neurocientistas estão falando sobre como o seu inconsciente realmente molda sua vida, suas decisões. De acordo com neurocientistas cognitivos, estamos conscientes de apenas cerca de 5% da nossa atividade cognitiva. Isto significa que todos os dias, 5% é muito. Eles dizem que a maioria das pessoas usa a mente consciente apenas 1% do seu dia. Então, todos os dias você cria apenas, a partir da sua mente criadora, sua mente consciente, apenas cerca de 1% do que acontece em sua vida. Portanto, de 95% a 99% de sua vida vem de sua programação e de sua mente subconsciente. Isso quer dizer que talvez você tenha sido a criança na loja e seus pais disseram você não merece. Em 95% do seu dia, você vai sabotar sua vida para ter certeza de que você não merece. E a razão disso é que o trabalho do subconsciente é criar realidade a partir do programa. Então, se sua programação é negativa, 95% do dia você irá criar essa experiência negativa em sua vida. Eis o problema. A mente consciente e a mente subconsciente trabalham juntas. Assim, naquilo em que a mente consciente esteja focada, ela controla. Mas no que não está focando, a mente subconsciente controla. Assim, na maior parte do nosso dia, estamos pensando sobre o futuro ou sobre o passado, e isso com a mente consciente. Então, se a mente consciente não está prestando atenção no agora, então tudo o que você está fazendo durante o dia está sendo executado pelo programa que recebeu. Mas o problema é que uma vez que a mente consciente não está prestando atenção, você não está percebendo o programa sendo executado pela mente subconsciente. Deixa eu dar um exemplo. Na primeira vez que você entrou num carro com sua nova carteira de motorista, não sabia dirigir bem. Então, estava muito consciente de tudo, observando tudo enquanto tentava dirigir. Mas agora que você dirige há 10 ou 15 anos, pode ser como eu. Eu posso ter um passageiro no carro e minha mente consciente vai estar conversando e eu vou continuar dirigindo por 10 minutos, aí olho pela janela e percebo que não prestei atenção nos últimos 10 minutos. Alguém mais faz isso ou só eu? A lição. Se eu dissesse, descreva seu comportamento ao dirigir nesse período de 10 minutos, você diria, eu não sei, eu não vi. Isso se aplica a todas as nossas atividades diárias. Deixa eu dar outro exemplo. Se você conhece os pais de um amigo seu,
e o comportamento do seu amigo ou amiga é igualzinho ao dos pais, aí você diz, Mary, você é igualzinha à sua mãe. E o que a Mary vai dizer? Você está maluco? Por que a Mary não vê que é igual à mãe? Porque quando ela se comporta desse jeito, ela não está prestando atenção. Então ela não percebe que o comportamento dela foi programado pela mãe dela. Na maior parte do dia, você não está vivendo a programação que você pessoalmente quer. Você está executando programas que adquiriu de outras pessoas, mas não percebe os programas. Então, quando as coisas não funcionam, aí você diz, o universo não te acolhe. E, no entanto, a verdade é que era o seu próprio comportamento invisível que te sabotava. Aí, algumas pessoas vão dizer que talvez eu precise de pensamento positivo. Qual a mente que faz o pensamento positivo, consciente ou subconsciente? É a mente consciente, que trabalha 5% do dia com um processador de 40 bits. E enquanto faz o pensamento positivo, presta atenção no que está acontecendo em volta, quem está no comando? Os programas gravados na sua mente subconsciente. E isso significa 95% do dia com um processador de 40 milhões de bits. Pensamento positivo funciona? Faz as contas. A questão é, é muito difícil pegar um processador pequeno e superar o grande processador, e você tem que usar o que é chamado de força de vontade, com ênfase na palavra força, para superá-lo. Eis aqui o segundo problema que nós temos. A mente subconsciente é como um grande gravador e player. Ele registra uma experiência e, em seguida, quando você aperta o botão, ele reproduz a experiência. Não sei se vocês usam essa expressão aqui, mas às vezes dizemos que alguém aperta meus botões. Reproduz a fita e o comportamento acontece. Aí queremos que a mente consciente converse com a mente subconsciente para mudar o programa. Pensa dessa forma, você tem um toca-fitas antigo e eu te dou um cassete gravado. Aí você coloca a fita e aperta o play. A fita começa a tocar e você diz, não gostei. Aí você vai até o toca-fita e diz, muda o programa, muda o programa. De quanta gritaria eu preciso para conseguir mudar o programa? Primeiro a gente pede, depois a gente grita, depois a gente fica bravo e pede a Deus que troque o programa. O negócio é que a fita não vai mudar se a gente fizer isso. Mas há maneiras de mudar o programa se você souber como apertar o botão de gravação. Eu vou falar sobre 3 maneiras diferentes de controlar sua vida. A primeira é o Mindful Budista. Isto significa que se você estiver consciente e prestar atenção, então você não vai rodar o programa. Aposto que todos nesta sala tiveram esta experiência em sua vida e foi um dos períodos mais especiais de toda a sua vida. Foi o dia em que conheceu aquela pessoa especial ou a pessoa por quem se apaixonou. Se você pensar no período em que realmente teve seu primeiro grande amor, eu aposto que você era mais feliz e mais saudável do que jamais foi, mesmo no dia anterior. E eu chamo isso de período de lua de mel. Por que sua vida e sua lua de mel eram tão bonitas? Um exemplo. Um dia antes de conhecer essa pessoa, quanto tempo demorou para se vestir? 5 minutos, colocou a roupa e saiu. Quanto tempo demorou para jantar? Alguns minutos e faz assim para limpar a boca. Mas agora encontrou o seu amor, sua pessoa especial. Vão se encontrar. Quanto tempo leva para se vestir? 1 hora ou mais. Aí vocês vão jantar e eu aposto que você lembra de todas as regras de etiqueta. Você usa o garfo certo, a colher certa e usa o guardanapo. E você nem fala com a boca cheia. O que foi diferente nesse dia comparado ao dia anterior? Você se observou. Você não deixou o programa automático rodar. Você estava conscientemente controlando tudo porque queria mostrar à sua pessoa especial quem você realmente é. Então fez um esforço para se observar. Ambas as pessoas estão sendo os melhores que podem ser.
E o amor está no ar. Aí então, o tempo passa, a vida toma o ritmo normal e você volta a ficar ocupado. E a sua mente começa a pensar no trabalho, ou no mundo, ou no que quer que seja. Você pensa com sua mente consciente. Seu comportamento é controlado por quem? A mente subconsciente. E os programas que estão lá de quem são? Seus ou de outra pessoa? E sua pessoa especial vem conversar com você com carinho. Mas sua cabeça está em outro lugar. E você responde para a pessoa como seus pais. E ela olha para você e... que tipo de comportamento é esse? Você percebe sua reação, sim ou não? Aí você diz, do que você está falando? Então as brigas começam, porque agora você está se comunicando como uma pessoa diferente. Você não está se comunicando como a pessoa que acredita ser em sua mente consciente. Se você foi a criança na loja aos 6 anos e te disseram que você não merece, ou você está no seu trabalho, no seu cubículo, na sua rotina e fica pensando, eu sou melhor do que isso, deveria estar dirigindo a empresa. E enquanto está pensando nisso, está prestando atenção? Quem está cuidando de tudo? O subconsciente. E qual o programa do subconsciente? Você não merece. Aí você comete erros. Para quantos aqui foi dito que eram alunos medianos? Aí, depois de fazer uma prova e receber a prova corrigida, você olha para a pergunta e diz, eu sabia essa aqui, por que eu marquei errado? Porque o trabalho do subconsciente é criar a realidade estabelecida pelo programa. Então, sua vida não reflete o que você quer, reflete o programa que você recebeu. Bom, uma solução é consciência, esteja consciente e não rode o programa. Uma segunda solução, hipnoterapia clínica. Porque isso o coloca no mesmo estado cerebral em que você estava no período de aprendizagem. Aí você pode criar um novo programa e regravar a fita. Existe ainda uma maneira melhor e mais rápida. Há um grupo de novas modalidades psicológicas chamadas psicologia energética. Há muitas versões diferentes. Por exemplo, repadronização holográfica, conversa corporal, EMDR, EFT e aquela que eu conheço melhor, Psych-K, PSYCH-K. Esses métodos são uma maneira de apertar o botão gravar do gravador. Essas práticas podem mudar uma crença que você teve sua vida inteira em cerca de 15 ou 20 minutos. Muitos deles, como o Psych-K, criam um estado de superaprendizado, como quando você era criança. Agora eu não vou falar sobre essas modalidades. No meu site eu tenho uma lista com vários deles, então você pode selecionar um deles, ir para o próprio site e se informar sobre eles. Certo, agora eu quero falar sobre... Bom, seus pensamentos entram e ajustam seu corpo internamente, mas agora vou mostrar a você como seus pensamentos saem e afetam sua vida externamente. Esta é uma imagem antiga de uma nova tecnologia chamada magnetoencefalografia ou MEG. No EEG você conecta fios em sua pele e lê a atividade cerebral. Com o MEG, a sonda nem sequer toca a cabeça. Você pode ler a sua atividade cerebral fora do crânio. Não é mágica. Quando um nervo conduz um sinal, é como um fio elétrico. Ele tem um componente elétrico, mostrado pelas setas pretas, e assim o componente elétrico pode ser captado por eletrodos na pele. Mas quando um fio está conduzindo corrente elétrica, tem também um campo magnético ao redor dele. Em física é chamado de regra do polegar da mão direita. Se meu braço é um fio e a corrente vai daqui até aqui, eu pego minha mão direita com o polegar apontando na direção do fluxo da corrente e meus dedos mostram a polaridade de um campo magnético que circunda o cabo. O campo magnético atravessa a pele. Seus pensamentos não estão contidos na sua cabeça. Esta aqui foi uma experiência feita por um cientista indiano chamado Amit Goswami. Ele colocou 2 pessoas meditando juntas no mesmo lugar. Então, separou as duas por uma distância de 15 metros.
Em uma das pessoas, ele coloca uma luz estroboscópica piscando em seus olhos muito rápido. E o efeito é o que eles chamam de um potencial evocado, um disparo muito rápido do cérebro. Este aqui viu a luz e teve o potencial evocado. E o outro, a 15 metros de distância, ao mesmo tempo que o primeiro teve o potencial evocado, o outro teve um potencial evocado sem ver a luz. Porque, como eu falei ontem, as pessoas não são partículas, são ondas. E as ondas se entrelaçam umas com as outras. As pessoas com as quais você se conecta se entrelaçam com você. Muita gente já passou por... Sabe quando você fala ou lembra de um amigo que não vê há muito tempo? Tipo, faz 10 anos que eu não falo com meu amigo John. Aí o telefone toca e é o John. Ou então você recebe uma carta de John. Muita gente já passou por isso. É como o efeito placebo-nocebo. Quando você tem pensamentos positivos sobre alguém, eles fazem um esforço para contatar você. Mas funciona nos dois sentidos. Se você tiver pensamentos negativos sobre alguém, onde quer que estejam, criarão uma conversa negativa sobre você. É muito importante reconhecer que seus pensamentos e julgamentos não estão apenas ligados a você, mas também ligados às pessoas de quem você fala. Bem, olha aqui. Sabemos que se acertarmos a frequência, podemos fazer um cálice de cristal quebrar. Isso se chama ressonância harmônica, ou como expliquei ontem, interferência construtiva. Quando duas ondas estão em fase uma com a outra, lembram? Quando elas se encontram, há uma soma. Os átomos vibram em uma certa frequência, e se eu usar a mesma frequência criando uma interferência construtiva com o diapasão, isso faz com que os átomos girem mais rápido, e então o vidro explode. Neste experimento aqui eu pergunto, se eu bater no diapasão, o que acontece nesta foto? Todos eles? Somente este aqui. Por quê? É por causa da interferência, da mesma frequência. Frequência diferente, não há resposta. Bem, você é como um diapasão com seu cérebro e as frequências de transmissão de seus pensamentos. Qual taça vai responder aos seus pensamentos? Aquela que é harmonicamente ressonante com seus pensamentos. Se você vive com medo, não vai ativar o Dalai Lama, mas você pode fazer o Scarface aparecer. Então, quando você está pensando, você está estimulando e ativando as coisas do mundo que estão conectadas aos seus pensamentos. Quando um assaltante está tentando descobrir qual pessoa ele vai atacar, entre todas as pessoas andando na rua, qual você acha que será atacada? Aquela que tem mais medo, porque quem tem medo está nessa sintonia. E isso significa que o assaltante não precisa fazer nada, ele vai lá e a pessoa entrega tudo para ele, de mão beijada. E isso funciona para indivíduos. Mas é muito poderoso quando um grupo de pessoas tem os mesmos pensamentos. Não dá para começar uma guerra a menos que um número de pessoas suficientes queira brigar. Vou mostrar uma foto aqui de uma ação em massa e se refere à cidade de Nova York, um ano depois do 11 de setembro. Então, este é o dia 11 de setembro de 2002, o aniversário de um ano do 11 de setembro. No que todo mundo em Nova York estava pensando naquele dia. E o número que ganhou a loteria, 911. Porque coletivamente nós criamos a realidade. Quando eu e Greg estivemos na Austrália e encontramos com o detentor dos conhecimentos mandeístas, ele disse que através de sua prática eles viam o futuro e sabiam sobre Saddam Hussein, sabiam sobre George Bush. E ele disse, e da guerra que se aproxima. E Greg disse, essa guerra tem que acontecer? E com um sorriso muito sábio ele disse, não, se a consciência mudasse, não haveria uma guerra.